Planejar os estudos pode ser o que vai fazer de fato você passar no Enem e entrar na faculdade dos seus sonhos. Então fica até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar como montar um bom cronograma de estudos que seja fácil de cumprir e que esteja dentro da sua realidade. Oi, eu sou a Ana, sou professora de História e criadora de conteúdo aqui e lá nas minhas redes sociais, então se você quiser dicas de estudos, mapas mentais, já me segue por lá também para você não perder nada disso e se inscreve aqui no canal. Planejar os estudos é importante para que você entenda onde você precisa focar mais, para você também não perder tempo, até porque são poucos meses de estudo até o Enem, então cada hora é muito valiosa. Mas e aí, como é que monta um bom cronograma de estudos para o Enem? Nesse vídeo eu vou te falar um passo a passo do que você precisa considerar na hora de montar um bom cronograma de estudos para você poder estudar para o Enem em casa. Então, primeiro passo, olhe para sua rotina e veja quais horários você tem livres e quais você realmente não pode abrir mão. Você precisa ter noção disso antes de começar a fazer qualquer coisa no seu cronograma. Você pode anotar no papel quais são os horários que você tem compromissos fixos, como a escola, por exemplo, que é um compromisso inadiável, e quais horários você tem livres, que são mais flexíveis e você pode encaixar alguma coisa ali naquele horário. Segundo passo, pega um papel, passa uma linha no meio e de um lado anota as matérias que você tem mais facilidade, que você aprende mais rápido, e do outro que você tem mais dificuldade. Aquelas que você demora mais um pouquinho para conseguir entender. Isso vai te ajudar a entender o que você precisa realmente de fato na hora de estudar, focar mais ou menos, dependendo do grau de dificuldade que você tem naquela matéria. Então não significa que você vai deixar de estudar as matérias que você já sabe, ou até mesmo as matérias que você já é bom, não é nada disso. Na verdade, fazer essa separação vai te ajudar a enxergar quais matérias você tem mais dificuldade e que por conta disso precisa dar mais atenção, precisa colocar mais horários disponíveis de estudo no seu cronograma, e quais você tem mais facilidade e que não é que você vai deixar de estudar elas, só que você vai de repente deixar um pouquinho menos de tempo no seu cronograma para se dedicar a essas matérias que você tem mais facilidade, que você aprende com mais rapidez. Além dessa questão de ter facilidade ou de não ter, você precisa ter muito claro na sua mente, na sua cabeça, quais são as matérias que têm mais peso na sua nota do Enem, de acordo com o curso que você quer, para poder estudá-las, principalmente se for justamente nessas que você tem mais dificuldade. E aqui vai uma dica muito importante. Dependendo do seu nível de conhecimento nessas matérias que você já é bom, e até de repente se você estudou há pouco tempo e ainda está com elas um pouco frescas na sua memória, é interessante que você estude fazendo exercícios e revisões curtas e rápidas. Por quê? Se você perder tempo lendo toda a teoria novamente, esse tempo que você usou para fazer isso, você poderia estar investindo em outra matéria que você tem mais dificuldade, que você realmente não sabe nada. Então pode ser interessante que você faça exercícios e revisões nesses casos de matérias que você já sabe. E antes de passar para a terceira dica, já deixe um like nesse vídeo para que ele chegue a mais pessoas e ajude mais gente também a montar um bom cronograma de estudos para finalmente passar no Enem esse ano. E agora o terceiro passo. Organize a sua semana, mas não esqueça do tempo total. E o que eu tô querendo dizer com isso? Para você conseguir estudar ao longo das semanas, é interessante que você saiba o que você vai precisar estudar até o Enem. Mas calma que quando eu digo isso, não significa que você tem que ter todo o seu cronograma montado até novembro não, viu? O que eu quero dizer com isso é que é interessante que você planeje suas semanas tendo noção da quantidade de conteúdos que precisa ter em cada uma delas para que você consiga cumprir tudo até novembro, que geralmente é o mês ali que cai a prova do Enem. Então, é para planejar tudo até novembro nos mínimos detalhes? Não, mas é interessante você ter noção da quantidade de conteúdos que você precisa encaixar nesses meses. Tem pessoas que costumam fazer planejamentos mensais, outras que fazem planejamentos semanais, e o que eu mais indico para vocês, na minha opinião, que eu acho que o que dá mais certo, é o planejamento semanal, porque eu acho que assim tem menos chance de você ficar ansioso e desistir de tudo, até porque são muitas matérias, muitos meses de estudos, então isso pode sim causar uma ansiedade e você sentir ali um desânimo e querer desistir de tudo. Então nesse caso, eu indicaria um planejamento semanal, porque eu acho que ajuda muito também nesse sentido. Você pode até, por exemplo, separar uma horinha da sua sexta-feira e já planejar a próxima semana, porque assim, quando chegar na segunda-feira, você já vai ter tudo lá escrito, tudo planejado do que você precisa fazer naquele dia e não vai perder tempo e também não vai ficar se sentindo ansioso no domingo de noite, por exemplo, quando começa a tocar a musiquinha do Fantástico, pensando que deveria ter se planejado e que não sabe o que vai fazer no dia seguinte, porque isso causa muita ansiedade. Fora que você merece também passar um final de semana em paz, né? Sem somente ficar te cobrando, falando, poxa, o que a gente vai fazer semana que vem? E aí, o que a gente vai estudar semana que vem? Porque a mente é dessas, né? Ela não deixa a gente em paz enquanto a gente não planeja. Então, pra não correr o risco disso acontecer com você e a sua mente ficar lá te enchendo o saco no fim de semana, planeje na sexta-feira. E isso nos leva ao passo
4. Tenha a sua saúde mental como prioridade. Estudar é muito importante, só que a gente precisa estar com a nossa mente bem, a gente precisa estar se sentindo bem para o nosso estudo realmente render e para a gente aprender de verdade. Então não abra mão de separar momentos de lazer no seu cronograma, deixa lá separadinho, bonitinho, para você não ter preocupação, porque é muito importante para aliviar toda essa pressão que geralmente a gente sente no ano de vestibular, no ano de Enem. E por fim, o passo 5. Deixe as matérias que você tem mais facilidade para estudar em horários que você pode não render tanto. E o que eu quero dizer com isso? Para pensar qual é a sensação que você tem numa sexta-feira à noite, naquele último horáriozinho que você reservou para estudar. O que você sente? Geralmente a gente sente agonia, sente ansiedade, sente vontade de largar tudo pro alto e fazer qualquer outra coisa menos estudar, porque a gente já tá cansado, não é mesmo? Então, se você deixar esses horários para estudar uma matéria que você tem mais facilidade, uma matéria até que de repente você já domina, vai ser muito mais fácil e você vai render muito mais, porque você já vai estar cansado e vai estar agoniado. Você acha que você vai ter condições de estudar uma matéria que você tem muita dificuldade, que você precisa raciocinar bastante? Geralmente não. Então, o ideal é que você estude matérias que você já domina e que sejam mais leves, porque matérias mais pesadas, que exigem um raciocínio um pouco mais elaborado, que exigem muito mais da sua mente, pode ser que não tenha um rendimento tão legal, até porque você já vai estar cansado de toda a semana e de todo o dia. Você já não vai estar mais com aquela mesma concentração que você tinha no início do dia ou então no início da semana. E por fim, uma dica extra muito importante. Não esqueça de colocar no seu cronograma momentos para você fazer revisões e exercícios. Os próprios exercícios, na verdade, podem servir como revisão também. E por que eu digo isso? Porque o nosso cérebro, ele costuma aprender por repetição. Então, quanto mais você treinar, quanto mais exercícios você fazer, quanto mais você revisar, mais chances tem de você realmente aprender aquilo que você está estudando e ter sucesso em todas as provas que você fizer. Se você quiser um cronograma completo de história para estudar até o Enem, já se inscreve aqui no canal, porque essa semana eu vou postar um vídeo com um cronograma que eu fiz especialmente para vocês. Então é isso, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo e até mais. Tchau!